A defesa do Rio São Francisco, um símbolo da integração nacional, tem sido uma preocupação dos deputados estaduais baianos, um reconhecimento da sua importância para a Bahia, um dos 5 estados que são percorridos pelo rio no percurso entre a nascente em Minas Gerais e Foz na divisa entre Alagoas e Sergipe no Oceano Atlântico. Uma extensão em torno de 2.700 quilômetros, em que mais de 500 municípios são banhados pelo São Francisco. Vida e trabalho para a população ribeirinha. Gente que sempre teve o velho Chico presente, a memória e a formação de brasileiros de estados diferentes. Lavadeira do Acari, leva essas mágoas daqui. Antes eu trabalhava em Alagoas, na agricultura, e depois que eu vim para a Bahia, estou lavando roupa há 21 anos, aqui no Rio São Francisco. Criei meus 8 filhos, lavando roupa de ganho no canal do Rio São Francisco. Porque tem vezes que ele seca, que fica só no purão dele, no fundo. Eu saio embolando pedinha e botando para lavar a roupa. Leva na corrente, leva embora as lágrimas. Dizer que esse rio era um rio de muito peixe. A gente, naquela época, a gente ia para o rio e a gente pegava quantidade mesmo. É um rio rico de peixe, existia vários tipos de peixe, mantrixã, existia pirá, mandimbague que não existe mais, dourado, é muito pouco a gente pega, surubim ninguém se vê, é bem, para pegar um é o maior trabalho. Tudo foi começado pela enchente de 79, porque aquela enchente, eles acumularam muita água e eles soltaram essas águas, as águas veio com muita velocidade, por causa da quantidade de água, de 13 mil metros cúbicos que eles soltaram. E aí destruiu as margens, destruiu as cabeceiras das ilhas, esses barros foi tudo jogado pro meio do rio. Então o rio está aí todo aterrado. Então daí para cá, só degradação mesmo. O esforço dos deputados baianos em defesa do rio ganhou força com a campanha SOS São Francisco, lançada pela Assembleia Legislativa da Bahia em julho de 1989. A disposição dos deputados baianos foi promover uma mobilização da sociedade. Um trabalho integrado em parceria com os poderes executivo e judiciário para alcançar a revitalização do Rio São Francisco. Eu sempre tenho dito que o rio de hoje não é o de ontem e o de hoje não será o de amanhã. Portanto, o sentimento que envolveu a todos nós, principalmente os baianos, em defesa do Rio São Francisco, foi um lucro muito grande. Nós envolvemos o Ministério Público, o Judiciário, o Codevasf, e os ribeirinhos aplaudiam nós chegávamos. E uma coisa que me intrigou, que nós conseguimos mentalizar e educar também o povo, principalmente os pescadores. Quando chegamos na foz do rio, que eu via na feira a pessoa perguntando: você quer 1 litro de surubim? Que eram os filhotes de surubim vendidos para fazer caldo. Eu acho que daquele dia em diante isso se acabou, educamos e até se pesquisou e hoje já se tem um surubim em cativeiro. Nós temos hoje as cidades ribeirinhas sendo saneadas, nós temos aí a água potável sendo abastecida nas cidades, a questão da energia elétrica, mas um fator importante que ainda precisa ser feito é justamente a recuperação da hidrovia do São Francisco e a revitalização das suas margens através da mata ciliar. A importância histórica do rio determinou a realização da campanha promovida pela Assembleia Legislativa da Bahia. O São Francisco foi descoberto pelo navegador italiano Américo Vespúcio em 4 de outubro de 1502. A data é dedicada a São Francisco de Assis, razão da denominação do rio. O navegador fez a descoberta quando viajava pela costa brasileira. Uma viagem de reconhecimento encomendada pela coroa portuguesa 1 ano depois do descobrimento do Brasil em 1500, para conhecer o potencial do novo território. Américo Vespúcio é um navegador em reconhecimento da costa brasileira, lá chegou e identificou o rio que os índios que lá viviam chamavam de Opará, que é o rio-mar. O São Francisco, quando o Vespúcio chegou aqui, era um manto verde.
Era um vale fantástico, 640 mil quilômetros quadrados, e a água que caía nessa região toda, ela era distribuída dentro da folhagem, nos seus troncos, ia para as raízes, ia para o chão, exatamente formar os lençóis freáticos. Então aí nós tínhamos um rio cristalino, um rio sem nenhum assoreamento. O São Francisco se transformou em um símbolo de integração nacional pelo seu trajeto a partir da região sudeste, em direção ao centro-oeste e o nordeste do Brasil. Ele nasce na Serra da Canastra e, desde este ponto, em Minas Gerais, segue a sua viagem até o encontro com o mar no litoral do Nordeste.